Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez nesse nosso pequeno instante de estudos aqui no grupo de estudos Irmã Angélica. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, estamos no livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. E o tema de hoje é uma continuação da sessão passada. A gente está tratando do tema Influência dos Espíritos nos Acontecimentos da Vida. Então, a continuação da pergunta número 531, que diz assim: extingue-se-lhes a vida corpórea à malevolência dos seres que nos fizeram mal na terra? Resgatando um pouco do que a gente disse, uma vez que um espírito desencarna, sendo mal aqui, assim que ele desencarna, ele perde a malevolência, né? E a resposta: muitas vezes reconhecem a injustiça com que procederam e o mal que causaram, mas também não é raro que continuem a persegui-vos, cheios de animosidade, se Deus o permitir, por ainda vos experimentar. Então a gente já comentou, como a gente comentou na sessão passada, não é porque alguém morre que vira santo, né? A gente continua sendo aquilo que era. Então as nossas características são carregadas para a espiritualidade. O que, via de regra, pode acontecer é que, em estando na erraticidade, uma vez desencarnado, a gente tome consciência mais clara do mal que a gente tenha feito às outras pessoas e que nos cause um arrependimento ou um desejo de querer recompor ou querer resolver aquelas questões que nós deixamos para trás. Mas não é o fato simplesmente do desencarne que faz com que o ser vire santo. E a gente sabe que, na realidade, a vida do espírito é uma continuação. Nós já passamos por várias existências, passamos por tantas outras, e o que faz mal, o que faz com que o ser haja de maneira má, é, muitas vezes, o grau de imperfeição que aquele espírito ainda tem. Na medida em que todos nós somos filhos de Deus, somos todos perfectíveis, um dia, por mais que demore esse tempo, nos tornaremos perfeitos. E por perfeitos, então, não haverá malevolência. A malevolência que existe, essa ainda fazer o mal às outras pessoas, sempre é motivada por uma imperfeição que o espírito tem, na medida em que ninguém é mal por natureza. Todo mundo tenta fazer aquilo que acha que é o mais correto, mesmo que seja o mais correto para si mesmo, né? E às vezes, por uma questão de não conhecer e de não saber as consequências das suas atitudes, acaba fazendo coisas que para outras pessoas são consideradas como más, né? Mas o único objetivo, o único móvel, a única razão, motivação que aquele ser tinha para fazer aquilo era a razão de querer buscar a sua felicidade pessoal naquele instante, muitas vezes sem considerar a consequência das suas atitudes. Então, uma vez morto, não vira santo. Então a gente carrega o mesmo estado de situação que a gente tem aqui enquanto encarnado. Continuando então da pergunta número 531, o item A da pergunta número 531 diz assim: pode-se pôr termo a isso? E por que meio? Quer dizer, pôr termo à malevolência no momento do desencarne, né? E por que meio isso acontece? Diz assim: podeis, orando por eles e lhes retribuindo o mal com o bem, acabarão compreendendo a injustiça do proceder deles. Ademais, se souberdes colocar-vos acima de suas maquinações, deixar-vos-ão por verificarem que nada lucraram. A experiência demonstra que alguns espíritos continuam em outra existência a exercer vinganças que vinham tomando e que, assim, cedo ou tarde, o homem paga o mal que tenha feito a outrem. Ou seja, traduzindo aqui, a gente pode auxiliar, não por termo no final de finalizar, mas a gente pode auxiliar aqueles que praticaram o mal aqui, orando por eles, ou seja, emitindo boas vibrações. E não é só, a gente não pode só fazer isso, fazer esse benefício depois de desencarnado, a gente pode fazer enquanto encarnado também. Na medida em que a gente aprende a retribuir o mal com o bem. E vamos entender aqui o grau das coisas que a gente está dizendo. Não está dizendo, como o próprio Evangelho menciona, né? Dar a outra face, né? Se quiser ele tomar a capa dele também a túnica. Quer dizer, não retribuir o mal com o mal.
significa não entrar na mesma vibração daquele que não tem consciência do mal que pratica. Significa que nós não devamos nos proteger e evitar o mal que possam fazer conosco? Logicamente que não, né? A gente vai se proteger, vai evitar que o mal aconteça. Só que uma vez que o mal aconteça por alguém, se a gente passar a encarar que esse mal pelo qual a gente está sendo objeto é, na realidade, uma provação que é colocada pela situação para ver de que maneira que a gente reage diante daquela situação, se a gente retribui o mal com o mal, é porque nós não estamos ainda tão evoluídos a ponto de estar distantes desse mal. A gente ainda está retribuindo o mal com o mal. É muito fácil ser bondoso ou ser amigável com pessoas que não são amigas, que não são amigáveis. Os próprios marginais são muito bons com aqueles que estão na sua proximidade, com aqueles que combinam, que concordam com as suas ideias, né? Basta ir contra as suas ideias que aí o bicho pega, né? Porque aí o mal se mostra em toda a sua fortaleza. Então essa imperfeição é que está tratada aqui. Quando você retribui o mal com o bem, e esse bem pode ser o simples fato de não revidar o mal, mas ok, recebeu o mal, se desloca disso, evita carregar isso consigo, né? E aí a gente remete ao perdão de novo, né? E o perdão significa isso, significa não carregar o peso daquele mal recebido. Como eu já disse, repito de novo, que cabe sempre muito bem, perdoar não significa esquecer, porque se perdoar significasse esquecer, a gente faria sempre as mesmas coisas. E de novo a historinha da mula, né? Se você passa atrás da mula e toma um coice, a mula deu um coice porque é natural da mula dar coice quando não sabe o que está atrás dela, um processo de proteção, né? Se você perdoa a mula, porque afinal das contas é só uma mula, né? E você não aprende que passando atrás da mula você vai levar um coice sempre, você vai tomar um coice cada vez que você passar atrás da mula. Se perdoar for esquecer, você vai continuar passando atrás da mula e tomando coice. Como perdoar não é esquecer, você perdoa a mula, porque você sabe que a mula age e reage dessa maneira, mas evita passar atrás dela. Assim também é o mal que a gente recebe com as outras pessoas. Quando você passa a entender que certas pessoas reagem de uma determinada maneira diante de uma dada situação, e você passa a evitar aquela situação para não sofrer as consequências daquilo, né? Você perdoou o mal que você recebeu e segue adiante, e não necessariamente esqueceu. Se você sabe que uma determinada região é uma região perigosa e que existe um grande risco de assalto, continuar passando por a mesma região que é perigosa para um assalto significa não aprender. Não adianta você perdoar aquele que te assaltou, né? Se você esquecer, porque se você esquecer você vai passar por lá de novo. Perdoar significa, entenda que ele reagiu daquela maneira, que é a maneira dele reagir, mas evite de novo se colocar numa situação que você seja vítima de novo da mesma situação. Então, aprenda, né? Perdoar é aprender com. Quando a gente muda esse foco, a gente tira o foco do revanchismo, do querer obter a justiça em relação ao mal que a gente recebeu e passa a se colocar como protagonista nessa história, porque no final das contas sou eu que decido o perdão. O perdão parte de mim, não parte do outro. E não parte do outro pedir perdão para mim. Eu não preciso que o outro me peça perdão pelo mal que ele tenha me feito, na medida em que eu reconheço, né? Se eu reconheço que aquele mal recebido eu preciso e é mais econômico deixar para lá, é um peso a menos para mim carregar. Se eu carrego esse revanchismo, me fez mal, vai ver o que vai acontecer com ele, agora eu vou cobrar, agora eu vou ficar em cima, vou querer justiça em relação àquilo que aconteceu. Carrega um ônus adicional que a gente vai ficar carregando durante muito tempo por alguém que você nem sabe se vai conseguir ou se vai um dia entender. Um dia por certo irá entender, mas pode não ser nem nessa existência, pode ser em uma outra existência. Quando você retribui o mal com o bem, e é isso que o Evangelho recomenda, que Jesus recomendou o tempo todo, está nessa questão de vibrar positivamente, vibrar da melhor maneira por aquele que faz o mal, não significa ir lá abraçar e beijar aquele que te fez o mal. Significa simplesmente entender que essa é a maneira dele reagir, desviar desse caminho e tomar uma outra direção, não levando consigo a consequência ou a vingança, o desejo de justiça,
Porque no final das contas, maior que qualquer justiça, mesmo a justiça humana, é a justiça divina. E a justiça divina, ela não falha nunca. Ela não depende de alguém ver, não ver, saber ou não saber. Ela está impressa no próprio processo. Porque aquele que praticou o mal, sabe que praticou o mal. E se não sabe, tomará consciência um dia. E quando tomar consciência, se sentirá na obrigação de resolver aquele problema. Então, o mal praticado é um problema de quem pratica o mal. Ele só passa a ser problema de quem recebeu o mal quando quem recebe o mal não perdoa. Porque se quem recebe o mal perdoou, deixou de ser um problema de quem recebeu. E se a gente vai tomando consciência disso e vai aprendendo com essas situações, cada vez carregamos menos pesos e seguimos mais livres adiante. Então é um processo muito mais de economia e de boa regra de conduta, de vida, para que a gente possa seguir adiante e só contando com os problemas que são aqueles naturais da nossa existência e não problemas adicionais que a gente vai deixando pelo caminho. Pergunta número 532 diz assim: tem os espíritos o poder de afastar de certas pessoas os males e de favorecê-las com prosperidade? E a resposta? De todo não, porquanto há males que estão nos decretos da providência. Amenizam-vos, porém, as dores, dando-vos paciência e resignação. Ficai igualmente sabendo de que vós depende muitas vezes poupar-vos dos males ou, quando menos, de atenuá-los. A inteligência Deus vos outorgou para que dela vos sirvais, e é principalmente por meio da vossa inteligência que os espíritos vos auxiliam, sugerindo-vos ideias propícias ao vosso bem. Porém, não assistem senão os que sabem assistir-se a si mesmos. Este é o sentido dessas palavras: buscai e achareis, batei e se vos abrirá. Sabei ainda que nem sempre é o mal que vos parece sê-lo. Frequentemente, do que considerais um mal, sairá um bem muito maior. Quase nunca compreendeis isso, porque só atentais no momento presente ou na vossa própria pessoa. Tem uma passagem no Evangelho, que eu também já disse aqui, que eu gosto demais, que é aquela, né? Fala assim: quem de vós sois capaz de oferecer pedra ao filho que pede pão? Né? E se vós que são tão imperfeitos assim, são assim capazes de bem proceder, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Então, aquilo que a gente tem na nossa existência, os problemas pelos quais a gente passa, pelos quais a gente enfrenta, devem, por uma questão de justiça divina ou de amor divino, ser para o nosso bem. Não é possível pensar num Deus justo, bondoso e amoroso que faz com que a gente passe por problemas que não vão nos trazer algum tipo de adiantamento, algum tipo de conhecimento e nos tornar melhores. Como espíritos, somos criados simples e ignorantes e vamos evoluindo com o passar das existências. O único objetivo da reencarnação é fazer com que a gente passe por experiências que nos tornem espíritos melhores. Isso indica e estabelece e exemplifica como é que o amor divino se manifesta na nossa existência. Então, o que muitas vezes parece para a gente um mal, parece para a gente um problema, um prejuízo, pode significar, e significa na maioria das vezes, que é uma experiência que precisa ser bem aproveitada, no sentido de olhar para dentro de si mesmo e ver que tipo de sabedoria aquela situação pela qual já se está passando traz para a gente. Por que nos incomodamos ou por que sofremos com os problemas pelos quais nós passamos? Como diz um ditado, a dor é obrigatória, o sofrimento é opcional. Em que sentido? No sentido de que a dor é inerente à matéria. Nós somos espíritos em um corpo material. Essa nossa matéria, ela é limitada e restrita e tem um prazo de validade. Essa validade vai se estabelecendo e, de uma certa maneira, a vida vai findando. A vida começa a findar no momento que a gente nasce, porque no final das contas, o relógio começa a correr ao contrário. A gente começa a ter um prazo para que essa vida finde, para que ela finalize.
E ela não se dá de uma maneira assim, fala assim, desliga, né? Simplesmente desliga. Feliz é aquele que dorme, que acaba, morre dormindo e não percebe a situação. Porque no final das contas, a grande maioria de nós, a vida vai se findando, a gente vai envelhecendo, começa a falhar alguns órgãos, a gente vai diminuindo a capacidade física, começa a manifestar. Isso tem uma lógica bastante amorosa, que é a lógica de começar a prenunciar para nós que o nosso tempo está diminuindo, nós estamos com o tempo findando. E que um novo ciclo virá, ou seja, a morte faz parte da vida, mas a morte acrescenta um período de conhecimento para o espírito. Então a gente vive, desencarna, passa um período na espiritualidade e reencarna novamente. Por que a gente tem ciclos sucessivos de reencarnação? Porque uma vida só não é suficiente para a gente aprender tudo o que precisa aprender, para a gente adquirir todas as virtudes necessárias. Para adquirir a perfeição, nós precisamos de muito tempo. E a nossa vida material tem um tempo muito pequeno diante da vida espiritual. Então nós precisamos de várias existências, várias experiências. E cada vida traz para a gente existências diferentes também, experiências diferentes. Numas nós somos homens, noutras mulheres, numa nós somos ricos, noutras pobres, numa nós estamos numa situação, em outra vida estamos em outra situação. Por quê? Porque para que o espírito adquira sabedoria, ele precisa passar por várias situações diferentes para adquirir delas o conhecimento necessário para dar para a gente a sabedoria da perfeição. Então isso é exemplificado em todos os aspectos. O dia nasce e morre, a semana começa e termina, o mês acaba e termina, as estações começam e terminam, tudo faz parte de um ciclo de renovação. E é preciso um processo de renovação para que uma nova oportunidade seja dada, para uma nova capacidade, uma nova característica, para que novas situações possam ser dadas para o nosso enriquecimento. E é esse o processo. Então, voltando à pergunta, tem os espíritos o poder de afastar de certas pessoas os males e favorecê-las com a prosperidade? A gente vai ver na sequência das questões aqui algumas diferenciações disso, mas no geral, se houvesse a possibilidade de algum espírito remover de nós todos os problemas pelos quais passamos, que mérito teríamos de vencer e aprender com esses problemas? Não tem muito sentido e não teria justiça, porque se eu peço e uma entidade, um espírito me resolve o problema, e o outro que não sabe, não pede para um espírito resolver o problema dele, então ele está sendo penalizado e eu estou sendo beneficiado. Onde é que está a justiça divina? Simplesmente porque ele não conhece um espírito, ele não tem um espírito amigo? Não faz sentido. Não faz sentido eu ter acesso a um espírito amigo, porque eu sou espírita e eu tenho acesso a uma casa espírita, e eu que sou um ateu, por não acreditar em Deus, não tenho acesso a um amigo espiritual. A doutrina explica para a gente que rótulos, religiões, não dizem nada em relação à nossa filiação divina. Somos todos seres divinos, filhos de Deus. E não é o fato de acreditarmos ou proferirmos uma religião ou outra religião. Você acha que aquele que não acredita em Deus, ele é menos filho de Deus do que você que acredita em Deus? Não faz sentido. Ele também é filho de Deus, ele também tem a amorosidade de Deus a trabalhar por ele. O que acontece é que cada um de nós está numa situação diferente, num ponto diferente. Uns já reconhecem a presença de Deus, outros ainda não. Outros ainda têm muita coisa a trabalhar, mas todos somos irmãos e todos estamos num processo evolutivo. A justiça divina tem que estabelecer, e só é justiça se for justamente isso, né? O que é um pouco da palavra justiça, né? O que é justiça? Justiça vem de justeza, vem na medida exata. Então, se Deus é justo, Ele estabelece para a gente na medida exata necessária para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Senão, não existe justiça. Então, senão Deus não é justo. E se Deus não é justo, Ele deixou de ser Deus. Se Ele não é amoroso, deixou de ser Deus. Se Ele não criou todas as coisas, Ele não tem amor por todas as suas criaturas, deixou de ser Deus. Porque Deus é toda amorosidade, é toda sabedoria,
esse manancial de amor que abarca tudo que foi sua criação. Então, todos nós, independente da situação, somos filhos de Deus e estamos em pontos diferentes e evoluiremos para a luz. Nenhuma ovelha será deixada para trás. Todos nós, independente do grau de esforço que fazemos para fazer o bem, um dia atingiremos a luz. Logicamente, aquele que se esforça mais atingirá primeiro, aquele que está um pouquinho mais, que é um irmão um pouquinho mais novo, que ainda não entende certas coisas, levará mais tempo, talvez tenha mais existências para poder chegar, mas a gente também não sabe dizer qual é a vida, qual é a idade espiritual de cada um. Eu sou mais velho que você, ou você é mais velho do que eu? Ou ele é mais velho? Não dá para medir, porque a gente não consegue medir quantas existências passaram, o quanto cada um de nós se esforçou. Aquele que a gente julga hoje que é um ser muito atrasado e que está muito no mal ainda, pode ser um irmão muito mais novo que ainda não reconhece não passou por certas experiências que trouxeram para a gente o conhecimento que faz com que a gente hoje tenha essa consciência de que não, isso não é bom fazer, isso é errado. Esse aprendizado que a gente vai tendo, passando pelas experiências, é que vai dando para a gente um direcionamento moral do que devemos e do que não devemos fazer. Então é necessário que a gente considere isso. Então não haveria justiça se houvesse a possibilidade de você simplesmente pedir a uma entidade que te resolvesse todos os problemas, ela te resolvesse todos os problemas. A não ser que essa experiência de pedir e alcançar a solução, a cura, a solução dos seus problemas, seja alguma coisa que vá te trazer um grande conhecimento, ou seja, às vezes o reconhecimento dessa capacidade da atuação da espiritualidade sobre a matéria. Às vezes, por sermos espíritos recalcitrantes, passamos por várias existências e sempre negamos a presença de Deus, às vezes precisamos de um choque, de uma situação, de uma experiência na qual essa capacidade imaterial se manifesta e tira a gente de um grande problema. A gente fala, puxa vida, então Deus existe, Deus escutou minhas preces. Talvez essa seja a experiência que a gente precisa passar. Talvez a experiência que a gente precisa passar seja a paciência. E às vezes demora-se muito mais. Às vezes o que a gente pede não é o nosso benefício. A gente brinca muito sempre, quando a gente na escola de médiuns, fala assim, alguém pede e fala assim, nossa, eu queria tanto namorar com aquela pessoa, né? Fala assim, nossa, eu amo aquela pessoa, eu queria casar com ela. E aí a espiritualidade olha e fala assim, meu amigo, você não sabe o que você está querendo, né? E a gente insiste, não, eu não vou ser feliz se eu não casar com ela, não, eu quero casar com ela, eu quero casar com ela, eu quero casar com ela. Aí ele vai, então tá bom, vai. Aí a hora que vai, aí encontra a encrenca, fala assim, meu Deus do céu, você que pediu, né? Então aquilo que não vai trazer para a gente um benefício da experiência, muitas vezes é negado. E aí a comparação na frente começa a ficar cada vez mais clara em relação a isso. A pergunta número 533 diz assim: podem os espíritos fazer que obtenham riquezas os que lhe pedem que assim aconteça? Quer dizer, eu posso pedir riqueza para um espírito e ele me dá a riqueza? Né? Algumas vezes, como prova. Quase sempre, porém, recusam, como se recusa a criança satisfação de um pedido inconsiderado. E a gente volta naquele velho exemplo. Uma criança que antes do almoço pede o doce. Você fala, não, você tem que comer primeiro. Você come primeiro e depois tu dou o doce. Não, mas eu quero doce, eu quero doce, eu quero doce. Não, antes do almoço não. Não, eu quero doce, Não, antes do almoço não. Né? O pai, a mãe que está cuidando daquela criança, está sendo mal quando não quer dar o doce antes do almoço? Ou está pensando no melhor para ela? De novo, se nós somos capazes de assim agir com os nossos filhos, com aqueles que estão sob nossos cuidados, quanto mais o nosso Pai do céu, que conhece toda a existência e todas as consequências, tem toda a nossa história e sabe o que é bom ou não para a gente. Então, muitas vezes, aquilo que a gente pede é negado porque não nos fará bem. Algumas vezes é concedido. E a gente tem algumas entidades que podem nos ajudar a obter riqueza? Tem. A gente já vai chegar nelas já. Item-A da pergunta número 533. São os bons ou os maus espíritos que concedem esses favores? Ou seja, aqueles que concedem esses pedidos de riqueza, por exemplo, são bons ou maus espíritos? Né? E a resposta, uns e outros. Depende da intenção.
A mais das vezes, entretanto, os que os concedem são os espíritos que vos querem arrastar para o mal e que encontram meio fácil de o conseguirem, facilitando-vos os gozos que a riqueza proporciona. Muitas vezes a gente está pedindo doce antes do almoço, a mãe não dá, vem o tio e dá. Aí dá uma dor de barriga na criança, porque, mas o que tem? Né? Tem, porque se você fizer isso todo dia, ele não vai comer, vai passar mal, não vai se alimentar direito, não vai crescer. E eu estou preocupado com o futuro dela. Você vem aqui só para passear, aqui só para agradar o sobrinho aqui e deixar ele feliz enquanto você está aqui. É mal esse tio? Não necessariamente. Às vezes é inconsequente. Às vezes não sabe as consequências dos atos. Algumas vezes, a gente também já falou isso na sessão passada, alguns espíritos nos favorecem ou atendem às nossas rogativas porque às vezes interessam em manter um certo controle sobre nós também. Na medida em que eles fazem uma barganha, a gente pede, eles dão, a gente pede, eles dão, a gente pede, eles dão, e às vezes a gente passa a existência nessa dependência com esse amigo espiritual, de maneira que, agora eu te dei tudo o que você pediu, agora você vai fazer o que eu quero que você faça. Então estabelecem orlas de espíritos na espiritualidade, que assim que você desencarna, ele fala, então, lembra que eu te ajudei? Dei tudo que você queria, não dei? Então, agora vem para cá que agora você vai pagar tudo aquilo que eu te dei quando você me pedia. Esse espírito está interessado no nosso benefício? Não, ele só está fazendo um investimento a longo prazo, que ele está querendo aumentar o seu colegiado de espíritos que são súditos, que são aqueles que são seus dependentes e que fazem tudo sobre o seu comando. De novo, esse é um espírito do mal? Não, é só um espírito que ainda não reconhece que esse tipo de atitude vai trazer para ele consequências futuras. Esses espíritos que buscaram ou buscam a felicidade através do poder, por exemplo, ainda não conseguem reconhecer que poder traz responsabilidade e que eles também passam a ser responsáveis por todos aqueles a quem tem por seu subordinado e que acabam arcando com o passar do tempo a responsabilidade de ter que resolver todos os problemas que causaram para aquelas outras pessoas. Como eu disse, a grande motivação do ser é a felicidade. Todos nós buscamos a felicidade. Algumas vezes viemos para cá buscar a felicidade e achamos que a felicidade era a riqueza. Então nos esforçamos, trabalhamos demais, fazemos todo o necessário, às vezes coisas injustas, às vezes maltratando outras pessoas, às vezes sacrificando o próprio saúde física para alcançar a riqueza. Por quê? Porque a gente acha que a riqueza vai trazer para a gente aquela felicidade almejada. E quando consegue a riqueza, descobre que não era bem isso que eu queria. É como a história do carro, né? Fala assim, queria tanto carro novo. O dia que eu conseguir comprar aquele carro novo, aí eu vou ser feliz, né? Primeira semana passa o cheiro do carro novo, né? Você fala assim, acho que não era esse carro, eu quero um outro carro então. Eu achei que era esse carro, mas agora não. Eu quero um outro carro mais potente, de outra cor, porque essa aqui... E continua, insiste nesse processo e começa a descobrir que não é isso que lhe traz felicidade. Que pior ainda, né? Aquele financiamento de 50 meses que você fez para comprar o carro novo está pesando nas tuas costas, está te obrigando a trabalhar demais para poder pagar aquelas prestações que você gerou. A vida espiritual não é diferente disso. Mas por que é permitido que a gente faça as escolhas? Porque a gente aprenda com o livre-arbítrio. Quando a gente toma decisões erradas, a gente fala, da próxima vez, 50 meses, nunca mais. Né? Fala assim, eu começo a tomar decisões de agir de maneira diferente, para poder não repetir os mesmos erros do passado. E nesse processo de aprendizagem, pode ser que eu opte, por exemplo, mas sempre não, o que dá felicidade mesmo é ter poder. Então, subjugar as outras pessoas, mandar as pessoas fazerem tudo aquilo que você quer, que elas trabalhem para você, que você fique só na sombra e água fresca, que os outros te sirvam, né? Isso pode ser, isso é felicidade. E quando começa a encontrar ou alcançar esse tipo de benefício, começa a descobrir que aquilo não te trouxe felicidade, aquilo te trouxe isolamento, porque você não tem amigos, você não tem ninguém, você tem um monte de gente que te obedece, mas ninguém para compartilhar, ninguém para amar, ninguém do lado que compartilhe com você. Não realmente, né? Então esse tentar e errar e tentar de novo vai trazendo para a gente esse direcionamento do que é a verdadeira felicidade.
E aí, estamos à mercê do nosso livre-arbítrio e das nossas escolhas, mas em nenhum momento a humanidade ficou alijada de algum tipo de orientação. Nós que somos ocidentais principalmente, temos o Cristo, né? Temos Jesus, que nos trouxe orientações. A gente tem o Evangelho, que nos orienta que, olha, esse não é o melhor caminho, né? Perdoai, amai os vossos inimigos, né? Perdoa não 7 vezes, 70 vezes, 7 vezes. A gente tem toda uma orientação que não é uma orientação, e eu costumo insistir bastante. O Evangelho não é uma orientação simplesmente para ganhar o reino dos céus, ganhar um par de asinhas e ficar lá em cima, embaixo, em cima da nuvem lá, né? E não fazer mais nada o resto do tempo, porque isso não tem graça nenhuma, né? Não vai ter graça ficar tocando harpa lá em cima da nuvem, mas eu nem gosto de harpa, assim, né? Não tem sentido, né? A orientação do Evangelho é uma orientação, e as orientações do Cristo, são orientações de boa prática de vida para a gente alcançar a verdadeira felicidade, para que a gente possa encontrar a verdadeira felicidade. E quando ele diz que a felicidade não está na riqueza, que a felicidade está no amor ao próximo, no amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, ele está dando um direcionamento de qual deveriam ser os valores e as virtudes que a gente deveria procurar. E a gente insiste, fala, não é possível, não é isso, isso não vai me trazer a felicidade. E a gente fica insistindo em tomar caminhos diferentes, e quanto mais o tempo passa, mais a gente volta para essa questão e fala assim, então, pensando bem, acho que eu vou tentar, porque desse jeito não está dando certo, né? Tudo que eu tentei até agora não me trouxe felicidade. A gente tem um buraco dentro da gente que nos mostra uma constante inquietação e que sempre nos diz que a gente quer algo mais. Esse algo mais, esse desejo de felicidade não alcançada, é uma mola propulsora que nos impulsiona no sentido da perfeição. É esse resgate, essa lembrança de Deus que temos dentro de nós, no nosso cerne, é que mostra pra gente que tem coisa melhor por ali. Tem alguma coisa que é muito melhor do que o estado que eu estou hoje. E essa memória, essa lembrança interna que dá esse processo de inconformidade que a gente tem, de querer desejar mais, é que só precisa ser bem direcionado. E ele só vai ser bem direcionado com o nosso livre-arbítrio, quando a gente faz as escolhas e começa, através de tentativas e erros, procurar caminhos diferentes. Porque só um tolo pode esperar resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Se você já tentou várias vezes e isso não está dando certo do jeito que você está tentando, é melhor você tentar de uma outra maneira, porque senão você vai obter mais do mesmo. Então eu preciso tentar de maneira diferente. E Deus dá nova chance, nova oportunidade. Dá nova oportunidade quando nos dá um dia novo acima do dia que vem hoje. Nos dá nova oportunidade quando nos dá uma nova existência, uma nova vida, para que a gente possa vir para cá e tentar de novo. Então isso tudo faz sentido com o amor divino. Isso mostra como é que Deus é amor, né? Como é que é a consequência desse processo, porque senão não há justiça, não há Deus, não há amor, se não tiver uma lógica nesse processo todo. E essa lógica que o Espiritismo traz para a gente, e que, em especial, o Livro dos Espíritos, tenta nos mostrar como é que isso tudo se encaixa, como é que essas coisas se relacionam. Pergunta número 534. Será por influência de algum espírito fatalmente a realização dos nossos projetos quando parece encontrar obstáculos? Quer dizer, quando a gente experimenta fazer alguma coisa e não consegue encontrar, é porque tem algum espírito atrapalhando? Tem alguém que não está deixando a gente fazer? E a resposta, algumas vezes, isso é feito da ação dos espíritos. Muito mais vezes, porém, é que andais errados na elaboração e na execução dos seus projetos. Muito influem nesses casos a posição e o caráter do indivíduo. Se vos obstinais em vir por um caminho que não deveis seguir, os espíritos nenhuma culpa têm dos vossos insucessos. Vós mesmos constituís em vossos maus gênios. Ou seja, a gente já falou num capítulo à parte, num tema, quando a gente falou dos espíritos guias, anjos protetores, né, que a gente tem, cada um de nós tem um anjo bom, um espírito protetor, que tem uma escala de elevação hierárquica maior do que a nossa, porque senão não teria sentido, né? Porque a gente precisa de alguém que conheça mais que nós, que seja mais evoluído que nós, para nos orientar. Porque se é para ter alguém que orienta, que sabe igual a você não vai, é ser um cego dirigindo cego.
Então a gente tem um espírito protetor que é um anjo um espírito um pouco mais evoluído que nós, que nos orienta. De que maneira? Através da nossa intuição. Então quando a gente pede ajuda, eleva o pensamento e ora para Deus, é Ele que muitas vezes se manifesta como sendo a presença e o enviado de Deus para nos socorrer. Então as ideias aparecem através da intuição do que devemos fazer de um caminho ou de outro caminho, na medida em que esse nosso amigo espiritual consegue nos influenciar. Mas ele também deixa para cada um de nós o livre-arbítrio. Ele fala, eu acho que você deve ir por lá. Você fala, não quero ir por lá não, quero ir por aqui, é mais perto. Você é que decide, você é que escolhe o caminho que você vai tomar. Mas ele está lá sempre para te orientar. Do mesmo jeito, como a gente já disse, que onde está o nosso pensamento está a nossa conexão. Se nós podemos nos conectar com os anjos protetores, com esses amigos que nos auxiliam, podemos também nos conectar com outros que têm outros interesses, às vezes muito mais parecidos com os nossos. E por causa disso, então, às vezes escolhemos caminhos errados. De novo, por que isso é permitido? Que ele se manifeste e que nos influencie? Porque também eu preciso aprender pelo livre-arbítrio quem que eu devo confiar. Para que lado eu vou? Para cá ou para lá? Então, elevar o pensamento em rogativo e em oração, e por isso que, de novo, o Evangelho diz, orai e vigiai o tempo todo. Por quê? Na medida em que você orar e vigiar, significa elevar o pensamento e pedir essa conexão com a espiritualidade, com anjos, amigos mais elevados, com Deus na essência, né? Para que você possa ser bem orientado no caminho que você deva seguir. Mas o peso do livre-arbítrio ainda cai sobre você. Você recebe a orientação, mas você decide que caminho que você vai tomar, né? Então essa relação continua mantendo essa questão do livre-arbítrio, que é supremo, né? Que é a nossa decisão, mas os amigos podem nos influenciar tanto para o bem quanto para o mal. Agora, não adianta a gente falar, para que lado que eu devo ir? Falar assim, então eu vou para lá. Tá bom, eu vou para lá, deu tudo errado, tá vendo? Você que é culpado. Fala, não é ele que é culpado, você que é culpado, assim, é o teu livre-arbítrio. E de novo a gente repete a questão anterior. Às vezes aquilo que a gente acha que a gente não foi atendido nas nossas rogativas, é justamente o contrário. A gente foi atendido no melhor caminho. Às vezes algo que não dá certo, é justamente o não dar certo é que faz bem para a gente. É que é o nosso melhor caminho. Então, tem um mantra bem interessante que remete um pouco a essa questão, né? Faça, né? Peça, né? Aguarde, aceita e agradeça. Então, na medida em que você faz a tua rogativa, você fala assim, olha, me ajuda, pai, estou em dúvida, não sei o que fazer. Aguarda no sentido de que, não, mas me responde rápido porque eu tenho que ir embora, daqui 5 minutos eu tenho que ir para casa, não dá para ficar aqui, eu tenho uma novela para assistir. Então, aguarda, pode ser que a resposta venha agora, pode ser que venha amanhã, venha depois da manhã. Pode ser que a resposta venha num amigo que te fale alguma coisa, pode ser que a resposta venha num inimigo que te mexa com você e que te faça pensar de uma maneira diferente. A resposta vem de N maneiras diferentes, através do qual Deus se manifesta para trazer a resposta. Agradeça aquela resposta, mesmo que não seja aquela que você espera, porque se você fez a rogativa, com certeza, e se Deus é bondoso e amoroso, aquela vai ser a melhor solução para você. Então, agradeça e acolha aquela solução que foi dada, mesmo que pareça não ser muito boa, porque no final das contas, é aquela que vai fazer bem para você. Se nós não confiamos em Deus, fica difícil acreditar que do nosso ponto de vista, que é tão pequeno ainda, tão infantil espiritualmente, tão atrasado, né, tão pouco desenvolvido, possamos ter mais clareza do que é bom para a gente ou o que não é bom para a gente do que Deus. A gente acha que está sempre solto no mundo, que não tem ninguém cuidando de nós, significa que o nosso relacionamento com Deus, que a nossa crença em Deus não é tão forte assim. Porque a gente coloca para Deus as nossas próprias limitações. A gente acha que Deus tem que estar olhando para a gente para nos ajudar. E a gente fica, às vezes, por repetição, né? Faz 15 Ave Marias, 35 Pai Nosso, né? Porque assim, só de cansar, você vai cansar de Deus, uma hora Ele vai olhar para você, de tantas vezes que você vai fazer. Faça a novena, durante 7 dias, repita 300 vezes, porque uma hora Ele vai cansar, vai encher o saco e vai te atender, né? Não é assim que funciona a espiritualidade, né?
A espiritualidade, só o pensamento faz essa conexão. E só lembrando, para a gente encerrar também, que nosso tempo está indo, né? Eu gosto de lembrar muito daquela música Romaria, que diz assim: Pai, eu não sei rezar, mas eu só vim aqui trazer o meu olhar. Isso é oração. O desejo sincero do amor é trazer o pensamento, é a vibração que faz a conexão com a espiritualidade. É quando a gente consegue elevar o pensamento. Quando a gente ajoelha e eleva o pensamento para Deus e pede: Pai, você não sei o que fazer mais, me ajuda. Isso estabelece a conexão, não é o número de repetições, não são palavras mágicas, não existe nenhum poema, não adianta falar em latim, não adianta falar em sânscrito. Qualquer coisa que você fizer, se não houver conexão mental, se não houver vibração, você não alcança a espiritualidade. Então, quando a gente faz isso, da maneira mais simples possível. E Jesus exemplificou isso quando ele passou, trazendo para a gente essa ideia da democratização do acesso a Deus. Você não precisa falar com o sacerdote, não precisa falar com o padre, não precisa falar com ninguém para alcançar Deus. Você mesmo alcança a Deus. Basta fazer uma oração simples de coração, de desejo. Entrega, espera e agradece aquilo que você recebe, porque aquilo é o melhor que você pode ter para esse momento. Então, a gente segue assim. A gente volta então na próxima sessão com a continuação desse tema. Influência dos espíritos dos acontecimentos da vida, do capítulo 9 da intervenção dos espíritos no mundo corporal, do livro 2, Mundo Espírita dos Espíritos, do Livro dos Espíritos. Até lá!